Certo, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa missão é desvendar um clássico absoluto da filosofia. Publicado lá em 1957, o livro Intention, de Elizabeth Anscombe. A ideia aqui é decodificar aquela natureza fascinante e às vezes confusa da agência humana. Vamos dissecar juntos como as intenções realmente funcionam, transformando esse super mistério filosófico em algo bem mais prático e estruturado de se entender. O grande gatilho histórico para tudo isso é, no mínimo, curioso. Anscombe ficou simplesmente perplexa com os argumentos usados pelo pessoal que defendia as decisões do presidente americano Harry Truman em tempos de guerra. Para ela, esses defensores estavam interpretando de forma fundamentalmente errada a própria natureza das ações dele. E olha, foi exatamente essa indignação que gerou a faísca intelectual para a obra toda. A partir daí, ela chegou a uma conclusão que literalmente mudaria a filosofia moderna. A grande sacada foi que um simples, minúsculo movimento físico pode carregar um peso intencional gigantesco. Pensa só, alguém pode simplesmente mover a mão para assinar um pedaço de papel, mas a verdadeira ação intencional ali é, digamos, direcionar a morte de vários seres humanos. Essa constatação de que uma mesma ação tem camadas super complexas foi o que lançou toda a investigação dela. Mas para construir essas ideias, primeiro era preciso arrumar a casa. Então ela detalhou de um jeito meticuloso como a palavra intenção funciona na nossa linguagem do dia a dia. Usamos o mesmo termo de 3 jeitos bem diferentes. Como um advérbio, para descrever o jeito de agir, como um substantivo apontando para um alvo lá na frente, ou como um verbo, expressando aquele planejamento mental de fazer alguma coisa. E a partir dessa base que chegamos na seção de razões versus causas. Vamos ver como essa distinção é absolutamente crucial no trabalho dela. Essa parte ilustra muito bem a diferença de como a gente olha para o futuro. Previsões e intenções apontam para frente, certo? Mas as previsões são baseadas em evidências. Sabemos que vai chover porque tem nuvens escuras no céu. Já as intenções são justificadas por razões. A gente explica o porquê de ser uma boa ideia e até a sorveteria. É uma mudança profunda na forma de enxergar a ação humana. Para deixar isso cristalino, vamos imaginar uma cena. Alguém esbarra em uma mesa e derruba um copo porque tomou um baita susto com um rosto estranho na janela. Esse susto é uma causa. O pulo foi totalmente involuntário. Não existe uma razão aí. Ninguém planejou quebrar o copo. Ou seja, a ação não foi intencional. Ela foi meramente causada pelo susto. Mas claro, filosofia é feita de grandes debates. O filósofo Donald Davidson entrou em cena para discordar. O argumento dele foi de que o desejo de tomar um sorvete, somado à crença de que a sorveteria ali da esquina está aberta, funciona na verdade como a própria causa mecânica da ação. É um contraponto bem engenhoso que tenta unir aquele mundo interno das intenções com a física das causas. O que nos traz direto à seção do experimento da lista de compras. Essa é uma das analogias mais famosas da Anscombe. Imagina o seguinte cenário. Uma pessoa no supermercado fazendo compras com uma lista na mão. E logo atrás, um detetive anotando em um caderninho tudo que vai parar no carrinho. Se deu uma diferença, de quem é o erro? Bom, se o carrinho não bater com a lista de compras, a falha é de quem está comprando, da ação em si. Mas, se houver um erro no bloco do detetive, a falha é do registro dele. O papel de cada lista na vida real é exatamente o oposto da outra. Esse é o ponto-chave do que os filósofos J.L. Austin e John Searle mais tarde chamaram de direção de ajuste. Esse conceito, aliás, virou um pilar super importante na teoria moderna dos atos de fala. No fim das contas, a grande questão é, quando dá conflito, quem tem que ceder? A nossa linguagem ou o próprio mundo? E essa distinção esclarece uma coisa muito elegante. As nossas crenças têm a função de descrever como o mundo é. Se elas não batem com a realidade, elas simplesmente são falsas. Nossos desejos, por outro lado, têm um propósito quase que mágico. Eles tentam mudar o mundo, forçando ele a se adaptar à nossa vontade. E isso altera completamente como a ética é estudada hoje em dia. E agora entramos no mistério das ações sobre uma descrição. Como um único movimento físico pode ter múltiplos significados. O lance aqui é que uma ação só é intencional dependendo da descrição hiperespecífica que a gente dá para ela. Exemplo prático. A intenção ao ligar a máquina de café de manhã cedo é só fazer o café. O barulho alto que acaba chamando alguém para a cozinha é só um efeito colateral, não intencional. A mesma coisa vale para serrar uma madeira. O foco intencional é cortar a tábua, não fazer uma barulheira de assustar a vizinhança. Todo esse raciocínio culminou na famosa tese de Davidson e Anscombe, simplificando bastante toda essa sopa de letrinhas filosófica. Se um ato é realizado por meio de outro, na verdade é tudo um evento só, apenas descrito de formas diferentes.
Apertar o botão e ferver a água são partes exatas do mesmo acontecimento, só iluminadas por ângulos diferentes da nossa linguagem. Vamos avançar agora para um tópico bem mais delicado, que é a controvérsia da contracepção. É aqui que essa teoria analítica encontra a doutrina moral do mundo real. O grande desafio ético e filosófico nesse ponto foi analisar a doutrina católica. Sendo bem objetivos na explicação, essa doutrina condena o uso de contraceptivos, mas permite o método da famosa tabelinha para evitar gestações. E como os dois métodos têm a exata mesma intenção final de não gerar filhos, vários críticos começaram a acusar a igreja de pura e simples inconsistência. Anscombe resolveu entrar nesse debate aplicando de forma prática as teorias dela. Ela argumentou que os críticos estavam fazendo uma confusão crítica. Estavam misturando a intenção básica, aquela que define o ato físico em si, com a intenção adicional, que apenas acompanha esse ato. Para ela, são peças totalmente separadas do maquinário da ação humana. A distinção que ela faz é muito estrutural. Anscombe defende que a intenção básica do uso de contraceptivos é uma alteração ativa no corpo para torná-lo infértil. Já a intenção básica da tabelinha seria apenas escolher o momento para ter relações normais. Então, estruturalmente falando, ela considerava que eram atos básicos diferentes, por mais que o plano de fundo fosse o mesmo. E para ancorar essa ideia moral, ela usou uma comparação pesada. Seria como falsificar um cheque para doar o dinheiro aos necessitados. A finalidade nobre de ajudar não apaga o fato de que a ação básica de falsificar aconteceu ali. A natureza central do ato jamais seria engolida ou justificada por um propósito adicional que vem depois. Mas é claro, sendo totalmente imparciais ao expor esse debate, a reação acadêmica foi fortíssima. Críticos como Bernard Williams e Michael Tanner discordaram com força total. O argumento deles é que casais usando a tabelinha tomam sim medidas totalmente deliberadas para alcançar a infertilidade. Eles basicamente acusaram a Anscombe de ser arbitrária e escolher a dedo a descrição que mais servia à conclusão dela. E com todo esse embate ético na mesa, chegamos a um ponto crucial de reflexão. Como a simples escolha das palavras que a gente usa para descrever uma ação pode mudar inteiramente a realidade moral e filosófica do que a gente faz. É uma questão incrivelmente poderosa sobre a mente e o comportamento. A grande reflexão que fica da análise de hoje é o impacto profundo que a linguagem e as intenções têm no mundo real.